Que o disjuntor simplesmente desarma quando acontece algum problema na instalação elétrica? E afinal, o que existe dentro dele para detectar um curto-circuito em uma fração de segundo? Para entender isso, primeiro precisamos voltar à época dos antigos fusíveis. Quando a corrente passava do limite seguro, o fio metálico dentro do fusível esquentava até derreter. O circuito era interrompido e a instalação ficava protegida. Funcionava bem, mas havia um grande problema. O fusível era descartável. Queimou? Era preciso trocar. Então os engenheiros tiveram uma ideia. E se fosse possível criar um dispositivo que detectasse o excesso de corrente, desligasse sozinho e depois pudesse ser religado? Foi assim que o princípio do disjuntor moderno ganhou força. Por dentro, existe um mecanismo formado por molas, alavancas e travas. Quando você liga o disjuntor, esse sistema fica tensionado e mantém os contatos elétricos fechados. Mas ele precisava de alguma forma perceber quando a corrente ficava perigosa. É aí que entra o mecanismo de disparo. Em um curto-circuito, a corrente pode aumentar drasticamente em pouquíssimo tempo. Essa corrente passa por uma bobina e cria um campo magnético muito mais intenso. O campo magnético movimenta uma peça metálica que aciona a trava do mecanismo. A mola então libera sua energia e separa os contatos rapidamente, interrompendo o circuito. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante. Quando os contatos se afastam enquanto uma corrente elevada está passando, a eletricidade pode formar um arco elétrico entre eles. É como se uma pequena descarga contínua tentasse manter o circuito ligado mesmo depois que os contatos foram separados. E esse arco pode atingir temperaturas extremamente altas. Para impedir que ele destrua o disjuntor, existe uma câmara de extinção com várias placas metálicas. Elas dividem e alongam o arco, fazendo sua energia se dissipar rapidamente até que ele seja extinto. É por isso que um simples clique no quadro elétrico pode esconder um mecanismo extremamente rápido e engenhoso. Mas ainda existe uma dúvida importante. Se o disjuntor protege contra curtos-circuitos, quem protege uma pessoa contra uma fuga de corrente? Aí entra o DR. O disjuntor verifica principalmente se a corrente está alta demais, protegendo a instalação contra sobrecargas e curtos. Já o DR compara a corrente que entra e a que retorna pelo circuito. Se uma parte da corrente escapar por outro caminho, ele percebe esse desequilíbrio e desarma. Isso pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa entra em contato com uma parte energizada de uma instalação. Por isso, os dois dispositivos têm funções diferentes. O disjuntor protege a instalação. O DR ajuda a proteger as pessoas contra choques elétricos causados por correntes de fuga. E é justamente por isso que ter apenas um deles não significa que sua instalação esteja protegida contra todos os riscos elétricos. Agora você já sabe, aquele pequeno dispositivo no quadro de energia não é apenas um interruptor. Ele é um sistema mecânico e eletromagnético projetado para reagir em uma fração de segundo quando a eletricidade sai do controle. Siga o perfil para mais fatos impressionantes.